Qual é o tema desse próximo momento? A gente falar de um outro aspecto que a biodinâmica traz, o aspecto relacionado aos arquétipos, aos ritmos astronômicos e às sementes. Queria convidar inicialmente, então, o Gilmar, agricultor biodinâmico e guardião de sementes, lá no sul de Minas. O Nelson Jacomel, presidente da ABD Sul, lá de Florianópolis. Para introduzir o tema, hoje, para quem na biodinâmica a gente tem um calendário, né, biodinâmico, e hoje, se a gente pegar o calendário, por exemplo, a Lua está quase crescente, amanhã é Lua crescente, e hoje exatamente a Lua está na constelação de Leão. A constelação de Leão é uma constelação relacionada ao elemento fruto e especificamente ao elemento semente. Então é um bom dia hoje para fazer semeadura para a produção de sementes. Então, nesse sentido, eu queria convidar o Gilmar para começar a falar da experiência dele de produção de sementes. Bom dia. Antes de mais nada, eu preciso falar que quando eu fui convidado aqui, eu pensei muito numa poesia de Fernando Pessoa. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. Afora isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Veja, quando eu chego aqui, primeiro estou vindo contribuir um pouquinho com a minha fala e também como expositor. E eu conheço bem o meu tamanho. Eu tenho plena consciência do meu tamanho para ser um expositor aqui e para estar aqui nessa mesa, nessa fala, com pessoas que... Tenho aqui o nosso querido João Ávila, a Andréia, tantos outros que foram professores com quem eu tive aula, e pessoas que estão há tanto tempo, o João Volkmann, os nossos palestrantes aqui, pessoas que estão há anos trabalhando na biodinâmica. E diante de tudo isso, eu penso, poxa, eu? Que bom, que orgulho, que honra estar junto com pessoas que eu admiro tanto, com quem aprendo tanto. Tenho nossos queridos amigos ali de Maria da Fé, né? Com quem também já trocamos muitas sementes, muitas ideias, muitas experiências, e com quem eu sempre estou aprendendo, né? Eu acho que o ser humano é inacabado e inacabável. Ele tem que buscar aprender, crescer ao longo de toda a vida. E quando eu mudei radicalmente de vida, do meio acadêmico para agricultura, mudei de São Paulo para o sítio, há 9, 10 anos atrás, eu imediatamente já estava em processo de certificação meu sítio, para agricultura orgânica, escutava assim aquela coisa de orelhada, falar da agricultura biodinâmica, e fui me interessando, fui indo atrás. Mas algo muito interessante aconteceu, que aí entramos sim no tema em relação às sementes, que um querido amigo, engenheiro, agrônomo, Vladimir, ele teve lá no sítio para minha certificação, junto com o pessoal da SPG, né, participativo, então junto com o pessoal da Associação Serras de Santana. E na primeira visita ele foi andando, eu tinha 78 canteiros em plena produção, tudo quanto é tipo de hortaliças, tudo junto e misturado, né? E ele foi olhando, tal, aquele olhar bem aguçado dele, olharam tudo, me foram fazendo perguntas, anotando. Aí quando nós sentamos para fazer um balanço, ele falou, Gilmar, em relação às sementes, você compra todas as suas sementes, o que você faz? Aí eu falei, não, muitas eu já consegui com o pessoal da associação, que eles têm semente de quase tudo aqui. E algumas, poucas, eu estou começando a produzir. Aí ele falou, e quantas você acha que produz? Na minha primeira certificação isso foi. Falei, olha, eu acho que eu tenho umas 8, talvez 10 tipos de semente. Aí ele pegou o caderninho e falou, não, eu contei 21. Eu falei, eu tenho tudo isso? Ele falou, vou citar, você está com semente disso, 21. Aí eu falei, poxa vida, que coisa bacana. Só que assim, eu não tinha técnica alguma,
Então, se eu via que estava dando uma semente bonita num canteiro, eu largava aquele canteiro ali a plantar em outro lugar para preservar a semente, né? Poxa, essa semente, eu quero que ela volte para a terra, ela brotou com tanto vigor aqui, eu quero plantá-la novamente. Então, aí depois eu fui, logicamente, aprender técnicas. O Vladimir foi uma pessoa fundamental, ensinou muito, a gente contribui muito com a gente lá no sul de Minas, né? Escreveu sobre isso, né? Tem um material muito bacana sobre a produção de sementes. E aí comecei a aprender de espaçamento, do momento certo para plantar, para tirar sementes, para produzir sementes. E aí comecei e estou nesse crescente, aprendendo sempre, né? Sou um apaixonado por feijão. Hoje eu tenho em torno de 40 tipos de feijões, né? Faço questão de resgatar sementes mais antigas que eu encontro na região, lá, sementes crioulas, né? Então, por exemplo, eu tenho milho que um senhor que me deu, ele está com 74 anos, o avô dele plantava, né? Então, tenho sementes assim de 100 e tantos anos atrás, e coisas que estão se perdendo. Chuchu de vento, não sei se alguém já ouviu falar de chuchu de vento. Eu tenho araruta e coisas assim muito diferentes que a gente vai atrás de produzir, de conseguir, e descobre, pô, tem semente em tal lugar, legal, vamos pegar. E aí, essa é a parte inicial, de ir atrás das sementes. Mas o que é muito bacana, que aí vai acontecendo com o tempo, você vai produzindo, então, a primeira geração, segunda, terceira, quarta, 10ª geração da sua semente. Ela vai tendo uma aclimatação, ou vai ganhando a cara do organismo agrícola, da individualidade do seu sítio, da sua área, né? Ela vai tendo o astral, ela vai tendo a pegada do seu sítio. Eu tenho coisas assim muito interessantes que aconteceram, que, por exemplo, geadas. Sul de Minas tem geadas muito fortes. E com o uso da valeriana, a gente vai protegendo, e as sementes aclimatadas, né, as sementes já ganhando o vigor daquele sítio, daquela região, a cara nossa que a gente busca, né, a cada geração ela vai ficando mais adaptada. Eu tenho cenas assim, fotos de canteiros inteiros, que o mato, a matinha que fica pelo meio, pelos corredores, está queimado, parece que queimou com fogo, de tão queimado. E aí os meus vizinhos falam, nossa, coitado do Gilmar, deve ter perdido toda a produção. Vem o sol, derrete, eu colho, está intacto. Então tem coisas assim maravilhosas que só mesmo quem faz sabe o resultado. Que às vezes quem acredita é até incrédulo. Eu tenho vizinhos que foram lá, eu falei, contei isso para ele, eu não acredito. Então eu vou lá colher. Eu falei, vamos. Na mesma hora foram, colheram. E aí, assim, semente de várias coisas, né? De tudo quanto é tipo de hortaliças, as mais difíceis, mais fáceis, a gente vai conseguindo. E é um grande prazer produzir sementes e trocar sementes, ser um guardião de sementes. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com essa plateia tão linda. Muito obrigado. Obrigado, Gilmar. Como foi falado na primeira etapa aqui do evento, né? Então, esse desafio de desenvolver esse conceito da individualidade agrícola na biodinâmica, a relação de trazer uma semente, adaptar a semente, desenvolver, selecionar uma semente, esse melhoramento contínuo que o Gilmar faz e outros agricultores fazem, é uma qualidade, o que a gente chama da semente crioula aqui no Brasil, né? De fazer, é uma das maneiras de trazer essa individualização do organismo biodinâmico. E o Steiner também fala sobre a semente na terceira conferência do curso agrícola. E na primeira conferência ele já logo começa falando também sobre os ritmos, né? A importância dos ritmos na agricultura biodinâmica. Ele fala dos planetas, começa a introduzir esse tema. Eu queria agora passar a palavra para o Nelson. Bom dia, grato pela atenção. Saudar de novo os agricultores, porque essa parte eu acho que é o fundamento da história, mas em especial as mulheres que estão fazendo essa tarefa da agricultura, porque é delas
esse primeiro passo para a agricultura, né? Não fosse ela chegar e dizer, ó, chega de caminhar por aí, né? Vamos sentar e vamos tratar de olhar para isso, não haveria esse momento importante aqui para a gente. Eu acho que é importante resgatar um pouco essas ideias do passado, porque elas nos dão uma certa indicação para o futuro, né? E eu lembro que, folhando o livro do Richard Thorne, que fala sobre agricultura biodinâmica, nós temos, a respeito das sementes, um capítulo muito interessante e que me chamou em especial a atenção o fato de, naquele momento em que começamos a usar sementes, a pensar que usamos usando semente, na época babilônica, haviam já imagens de seres alados polinizando plantas. Ou seja, de outro modo, anjos estavam trabalhando na produção de sementes. Como as mulheres são anjos, esses anjos também estavam lá. E acho que esse é o primeiro registro importante de a gente olhar. Essas origens que a gente, ao longo do tempo, das sementes, foi selecionando, nos mostram um certo caminho para essa ideia de um ritmo, para que fôssemos nos apropriando dessas sementes. Eu penso que nessa tarefa de produção de semente, hoje nós temos um sem número de entidades que estão voltadas para essa ação entre nós. No Brasil, inúmeras iniciativas como as Sementes da Paixão, as Sementes do Xingu, o movimento das duas associações biodinâmicas já marcaram esses processos, né? Temos sementes sendo produzidas nesse âmbito, sementes biodinâmicas. Estamos tratando de fazer com que isso se amplie, de modo a que os nossos parceiros na caminhada possam ter isso disponível também para si mesmos, né? E que a gente consiga ampliar essa quantidade de semente que temos disponíveis. Não é uma tarefa próxima de ser realizada, tem uma caminhada ainda muito grande. E eu penso que, nesse sentido, o estímulo para que isso aconteça deve partir da nossa própria compreensão de nossos organismos agrícolas. Interpretar a agricultura biodinâmica nos trópicos, interpretar a agricultura biodinâmica nos diferentes biomas em que nós estamos vivendo é muito importante, mas interpretar também as forças com as quais nós estamos lidando em outros âmbitos que nos afetam diretamente é prioritário, eu penso. Ou seja, nós estamos olhando para esse ritmo cósmico que se passa, estamos vendo as alterações que estão acontecendo no âmbito do clima constantemente, mas persistimos na reprodução de processos que não estão viabilizando as nossas condições de produção no âmbito de cada um dos nossos, ou do coletivo dos nossos organismos agrícolas. Então eu penso que, fazendo uma reflexão para que a gente busque a sanação dessa semente, a manutenção das reproduções dentro desses ritmos que estamos comentando, ou seja, pensar que em certos lugares nós temos uma marcação característica do ambiente de 4 estações se repetindo, se alternando, né? Em outros lugares isso não é tão verdade, né? Mas há outros ritmos que estão marcando esses lugares. É nesse espaço que estamos praticando alguma atividade cuja qualidade está sendo prejudicada pelas nossas ações. Não se trata, eu penso, é um reflexo material, sobre o material, mas não é uma ação material que está acontecendo. É uma ação espiritual que está precisando de um certo apoio. Está precisando de alguma ajuda mais presente. Está precisando da nossa ação mais presente para essa tarefa. E esse é um âmbito bastante sensível de se tratar, especialmente nos momentos em que nós estamos vivenciando. Se a gente olhar ao lado, povos originários estão manifestando isso para nós em diferentes modos. O Krenak tem nos trazido essas informações, o Cacaverá tem nos trazido essas informações. Não vamos longe, outras pessoas, como o Milton Santos, já mostrou isso para a gente. A nossa capacidade de criação está como que obliterada, não está plenamente manifesta,
E é por aí que eu penso que a gente precisa olhar, ou seja, como é que nós vamos nos colocando nesse caminho. E eu preciso resgatar dois poetas fantásticos, não é? Carlos Drummond de Andrade, que põe a pergunta para nós: e agora, José? A gente já sabe dessas realidades, né? Mas especialmente Ezra Pound, que nos coloca: o que a usura faz é a contranatura. O que a usura faz é separar o noivo da noiva. E nessa busca por essa religação, esses povos originários nos trazem essa percepção de uma realidade para a qual nós acreditamos que ela está fora, quando na verdade nos imprimiu internamente. É esse resgate dessa busca por essa conexão espiritual que eu penso a gente deve trazer também para o âmbito das sementes. Temos inúmeras iniciativas que são fantásticas, como a da Vandana Shiva, com o Navdanya, né? Isso é uma atividade maravilhosa. Temos a iniciativa na Grécia, do Panayotis, com as sementes panelênicas, e eu penso que esse é o nosso trabalho de resgate, trazer esse espiritual para dentro dessa atividade. Muito obrigado. Muito obrigado, Nelson. Obrigado, Gilmar. Gostaria de chamar então agora a Andréa para moderar o próximo tema dos preparados biodinâmicos.